Sejam todos muito bem-vindos a mais um de nossos encontros do Yoga Sutra de Patanjali, as bases do yoga, as bases da meditação. Então, meus amigos, até agora a gente viu toda uma sequência de pensamentos que Patanjali coloca no seu Yoga Sutra. Primeiro ele fala assim, agora então exatamente yoga, para mostrar que por mais que o yoga ele tá para todo mundo, mas nem todo mundo está aberto para o yoga, no sentido assim, o momento de cada pessoa. Depois ele define o que é yoga, ele fala Yoga Chitta Vritti Nirodha, que ele fala que é o recolhimento desses meios de expressão da mente. Depois ele descreve quais que são esses meios de expressão da mente: pensamento correto, pensamento errado, a imaginação, o sono. Então, são 5 meios de expressão da mente, movimentos da mente, dependendo da tradução. Depois, ele fala assim, como que esse recolhimento, esse controle, essa sensação dos movimentos acontece? Então, ele dá 2 pedras-chaves, que é o que a gente viu nos nossos encontros anteriores, que é Abhyasa e Vairagya. Abhyasa como a repetição, a prática, a vivência, o tapasya, e Vairagya como a renúncia, a ausência de desejo, desapego. Então, as 2 pedras-chaves do yoga. E no nosso encontro de hoje, a gente vai estudar só um sutra novamente, certo? Onde ele vai começar a falar do samadhi, dos samadhis, né? Porque Patanjali ele coloca vários tipos de samadhi no seu Yoga Sutra. E aí, só rememorando também pra gente, o Yoga Sutra é dividido em 4 capítulos, certo? E o primeiro capítulo do Yoga Sutra, ele tem 2 nomes, que é o Sadhya Pada ou Samadhi Pada. Sadhya é o objetivo e Samadhi é a experiência de união divina. Então ele vai mostrar que o objetivo do yoga é o Samadhi, certo? E essa experiência do Samadhi, meus amigos, eu vou colocar assim nas minhas palavras para vocês. É tudo que o yoga busca nesse sentido. E é uma experiência, um estado muito alterado de consciência, em que até o nosso próprio corpo físico, ele entra em um estado alterado também, em que há a profunda bem-aventurança, uma experiência de êxtase mesmo, e de realização suprema. Então, é uma experiência de supremo êxtase, supremo prazer, suprema felicidade, suprema bem-aventurança. E é um estado estático. Quando os yogis avançados, né, eles entram no estado de samadhi, o corpo deles fica em um estado estático. O olho não pisca, um monte de coisa. Eles ficam em um estado os yogis avançados, eles até conseguem interromper a respiração, que é toda a energia, né, do seu... É como se o espírito dominasse o corpo. Nesse estado, o espírito domina o corpo. E quando o espírito, nesse momento, domina o corpo, a pessoa, o yogi, ele consegue realizar verdadeiros milagres desse tipo. Como, por exemplo, que é o estado de não respiração. Muitos yogis, quando eles entram nesse estado, o coração para, a respiração para. Você olha a pessoa igual ao livro do Yogananda, né? Ele achava, quando o mestre dele entrava em samadhi, ele achava que o mestre dele tinha morrido. E ele tinha toda a história dele lá, né, e tudo mais. Mas é um estado muito profundo de consciência, onde você pode dar tapa na cara do yoga, ele não vai nem ver. E realmente ele vai, como se diz, né, ele vai para Nárnia. Então, isso é um estado de libertação muito grande. E quando a gente vai se amadurecendo nesse estado de samadhi, o espírito encarnado ali, ele vai revelando inúmeras capacidades. É como se cada vez mais que o nosso espírito ele aumenta esse controle, esse domínio da matéria nesse sentido, a gente vai desenvolvendo muitas capacidades. Seja sair consciente fora do corpo acordado, e assim vai, etc, né? Então, eu separei aqui, a gente vai estudar hoje a tradução da professora Glória,
do Swami Vivekananda. Eu vou ler para vocês o comentário deles e depois a gente faz algum comentário e a gente segue, ok? Então hoje é o Sutra 17. A professora Glória Areira coloca o seguinte: Sampragnata Samadhi ocorre depois de 4 tipos de Samadhi: Vitarka, Vichara, Ananda e Asmitarupa, que ocorrem com a prática da repetição e desapego, né? Abhyasa e Vairagya. Certo? A disciplina dupla de Abhyasa e Vairagya é comparada às 2 asas de um pássaro. Através dela, os yogis fazem o voo do yoga para alcançar seu objetivo, o Samadhi. Basicamente, podemos dizer que o Samadhi é o estado de fusão total do indivíduo com o todo. Não em termos físicos, já que isso é natural, mas em partes não estão fora do todo. Mas as partes não estão fora do todo. Mas essa fusão total é em termos de percepção. Ela ocorre mesmo enquanto o yogi mantém uma percepção da dualidade, Savikalpa Samadhi, ou quando se afasta da noção da dualidade, Nirvikalpa Samadhi. Há outro tipo de Samadhi, que é a Sampragnata Samadhi, sem a noção de sujeito e objeto, antes do Samadhi final chamado Nirbija. Patanjali menciona que 4 tipos de Samadhi: Vitarka, aquele Samadhi que acontece através de um processo de questionamento lógico; Vichara, aquele Samadhi que acontece através da análise do que é real e o que não é real; Ananda, aquele Samadhi que acontece através da satisfação consigo mesmo, que é a bem-aventurança; e Asmitarupa, aquele Samadhi que acontece devido à permanência de consigo mesmo. O Samadhi é definido como aquilo no qual a dissolução é Samadhi. Samadhi é a capacidade de permanecer em si mesmo, no eu, no Atma, que é Nirguna. Nirguna é livre de qualquer qualidade. A mente reduz ou cessa seus movimentos e permanece em sua realidade básica, a consciência. Samadhi é então aquele momento no qual a mente permanece em sua casa, sua verdade. Vários são os instrumentos que podem levar a mente ao Samadhi. Por isso, são muitas denominações de Samadhi. Para começar, há 2 tipos. Aqueles no qual há percepção da diferença entre sujeito e objeto, que é o Sampragnata, e aquele que não há dualidade, que é o Asampragnata. Então, basicamente é isso que a professora Glória coloca. Ela coloca esses 2 tipos de Samadhi, que é o Sampragnata Samadhi e o Asampragnata Samadhi. Esse Sampragnata é onde ainda há dualidade. Por exemplo, eu posso entrar nesse estado alterado de consciência, mas eu ainda sei que onde está o eu e o outro, é entre eu e algum objeto. Existe uma dualidade nesse sentido. Agora, nesse Asampragnata Samadhi, nesse estado mais profundo ainda do Samadhi, essa dualidade ela é rompida. Então a gente percebe as coisas fora como se fosse nós mesmos, também nesse sentido, né? Então a gente pode até pensar assim, né? A pessoa que desenvolve uma capacidade de telepatia, que sabe ler a mente do outro, isso aí também existe dentro do yoga. Os yogis falam sobre isso daí também. Então pensa, se eu conseguir entrar na mente do outro nesse sentido, nesses estados elevados de consciência, em que há dissolução e a gente percebe o outro como se fosse nós mesmos, nesse sentido, né? E aí ela fala, né, a gente começa falando esses 4 tipos de Samadhi que ela coloca, eles compõem esse Sampragnata, que é onde ainda há dualidade, que esses 4 tipos são o Vitarka, o Vichara, Ananda e Asmitarupa. Esse Vitarka, ela coloca aqui através dessa questão de um processamento de um raciocínio lógico, nesse sentido. Depois ela coloca esse Vichara, né, que acontece quando a gente percebe o que é real e o que não é real. Ananda, que é a bem-aventurança, e Asmitarupa,
é quando a gente fica em nossa base interna, né? Permanece em si mesmo nesse sentido. Então, meus amigos, eu vou pegar aqui do Swami Vivekananda para a gente ler agora, ok? Ele coloca o seguinte: o Samadhi, dotado de conhecimento correto, é aquele que é seguido de raciocínio, discernimento, bem-aventurança e ego não qualificado. Então, o Swami Vivekananda, só na tradução desse sutra, ele coloca de um jeito diferente da professora Glória. Ele não coloca essas 4 partes divididas, vamos colocar assim como se fosse um de cada vez. Ele coloca que esse Samadhi, o Sampragnata Samadhi, que é onde a dualidade, ele é seguido de 4 partes que compõem ele, que é o raciocínio, discernimento. Raciocínio é aquele processamento lógico que eu falei para vocês, que é o Vitarka, se eu não estou enganado. Depois o discernimento, que é o Vichara. Bem-aventurança, que é a Ananda. E Asmitarupa, que é o ego não qualificado, né? Que você fica em si, mas esse si não é no ego, nesse sentido. Então, esse Sampragnata Samadhi, segundo Vivekananda, ele é seguido desses 4 partes, né? O raciocínio, discernimento, bem-aventurança e ego não qualificado. E à medida, assim, meus amigos, que a gente vai se amadurecer nesses estados, essas qualidades, elas vão sendo amadurecidas na gente. Então, quanto mais uma consciência se amadurece nisso, mais bem-aventurança ela carrega dentro de si, mais discernimento ela tem em seu padrão mental, mais ela consegue ter ela refina esse estado mental dela, né? Esse estado básico da mente, do interior. O comentário dele é o seguinte, vamos lá. Samadhi divide-se em 2 variedades. Uma é denominada de Sampragnata e a outra de Asampragnata. Samadhi, como eu falei para vocês. No Sampragnata vem todos os poderes de controle da natureza. Eles são 4 variedades. A primeira é denominada de Sarvitarka, quando a mente medita repetidamente em um objeto, isolando-o do outros. Há 2 tipos de objetos na meditação, nas 25 categorias dos Samkhyas. As 24 categorias são não sencientes da natureza. E o Purusha uno e senciente. Isso aqui, meus amigos, faz parte dentro da doutrina do Samkhya, tá? Ele só tá colocando aqui como uma coisa adicional, assim, pra gente saber, né? E ele continua. Essa parte da yoga baseia-se inteiramente na filosofia do Samkhya, como eu falei para vocês, sobre a qual já lhe falei. Como podem se lembrar, o ego, a vontade e a mente têm uma base comum, que é Chitta, ou a matéria da mente, a partir da qual todos eles são produzidos. A matéria da mente capta as energias da natureza e as projeta como pensamento. Por outro lado, deve haver algo em que tanto a energia quanto a matéria seguem uma coisa só. Isso é chamado de avyakta, o estado não manifestado da natureza antes da criação, o qual, após o final de um ciclo, a natureza toda retorna, e do qual surge novamente no período da próxima criação. Transcendendo tudo isso está Purusha, a essência da inteligência. Conhecimento é poder, e tão logo começamos a conhecer uma coisa, adquirimos poder sobre ela. Do mesmo modo, quando a mente começa a meditar sobre os diferentes elementos, ela adquire poder sobre eles. Esse tipo de meditação, em que se toma por objeto elementos densos exteriores, é denominado de Savitarka. Vitarka significa pergunta. Savitarka, como pergunta, como se os elementos fossem questionados para que possam entregar suas verdades, seus poderes, quem medita sobre eles. Não há liberação na obtenção de poderes. Trata-se de uma busca mundana por satisfação e não a satisfação real nessa vida por conta disso daí, nessa busca dos poderes e tudo mais. Toda busca por satisfação é vã. Essa é uma lição antiga, muito antiga, que o homem acha tão difícil de aprender.
Quando ele a aprende realmente, afasta-se do universo e torna-se livre. A posse dos chamados poderes ocultos apenas intensifica a mundanidade e no final intensifica o sofrimento. Embora, como cientista, Patanjali tenha de indicar as possibilidades dessa ciência, ele nunca perde a oportunidade de nos alertar contra esses poderes. Por outro lado, essa mesma meditação, quando a pessoa luta para levar os elementos para fora do tempo e do espaço, e pensa neles como são, isso é chamado de Nirvitaka Samadhi, ou Samadhi sem questionamento. Quando a meditação sobe mais um degrau, ela toma os Tam matras como por objeto e pensa neles no tempo e no espaço, isso é chamado de Savichara Samadhi, Samadhi com discernimento. E quando na mesma meditação a pessoa elimina o tempo e espaço e pensa nos elementos sutis, tais como são, isso é chamado de Nirvichara Samadhi, ou Samadhi sem discernimento. No passo seguinte, os elementos tanto densos como sutis são abandonados, e o objeto da meditação é o órgão interior, o órgão do pensamento. Quando se medita no órgão do pensamento como desprovido das qualidades de atividade e apatia, é chamado então de Sananda, ou Samadhi da bem-aventurança. Quando a própria mente livre de impurezas, de rajas, é objeto da meditação, e quando a meditação se torna bem madura e concentrada, quando todas as ideias dos materiais densos e sutis são abandonados, quando só o estado de sattva do ego permanece, mais diferenciado de todos os outros, dá-se o nome de Asmita Samadhi. Mesmo esse estágio, a pessoa não transcende a mente por completo. Aquele que atingiu isso é chamado nos Vedas de Videha, ou desprovido de corpo. Pode pensar em si mesmo como não tendo seu corpo denso, mas terá de pensar em si como tendo um corpo sutil. Aquele que, nesse estado, funde-se com a natureza sem alcançar a meta são chamados de Prakitilayas. Mas aqueles que não param, nem mesmo aí, alcançam a meta, que é a liberdade. Então, meus amigos, vamos lá, deixa eu explicar para vocês, né? Que às vezes o Vivekananda, ele pode ter sido um pouquinho complexo aqui nessa fala dele, eu não sei como é que chegou em vocês, e até mesmo eu lendo aqui para vocês como que isso ficou em vocês. Ele começa falando do Samkhya. O Samkhya, ele é uma doutrina que ele vai tratar da natureza real do sujeito e de tudo que existe. É como se fosse uma física, assim, pensar. A gente vai estudar os elementos mais fundamentais da matéria, e tem um átomo, tem tudo isso aí. Então, fazendo uma analogia, o Samkhya lembra muito isso, porque ele vai tratar sobre esses elementos fundamentais da existência, seja no físico, seja no espiritual como um todo. Então, dentro da doutrina do Samkhya, ele vai ter muitos elementos, como ele falou no começo, 25 elementos, ou 24 mais o Purusha. O Purusha que é a consciência una, nesse sentido. Aí tá. E aí, como que ele vai começar a relacionar isso com esse Sampragnata Samadhi? E esse Sampragnata Samadhi, como o Patanjali coloca, é seguido desses 4 partes, que é com questionamento ou sem questionamento, com discernimento ou sem discernimento, com bem-aventurança ou eu vou colocar sem a bem-aventurança, mas não é isso. Ou é com ou sem ego, nesse sentido. Então, o que ele vai falar? Quando a gente começa a fazer o sadhana na prática e a gente vai tendo esses vislumbres desses estados, isso vai despertando essas qualidades na gente. Por exemplo, assim, nossa, um raciocínio muito aguçado. Mas ele fala que o yogi, ele não pode ficar se apegado a isso, ele tem que ir além. Ele vai despertar nele essas capacidades, seja mentais ou paranormais, mas ele não pode ficar preso nesse poder, entre aspas. Esse poder de ter um raciocínio muito bom, de ter um discernimento muito bom, ele não pode ficar apegado a isso. E quando ele não fica apegado a isso,
ele consegue ir desenvolvendo esses outros estados de samadhi, que é a questão, e ele coloca nessa ordem, com o questionamento, esse processo de raciocínio, depois esse processo de discernimento da mente, depois ele vai alcançar esse estado natural de bem-aventurança, essa bem-aventurança dessa, é alegria divina mesmo, né? Jesus fala das bem-aventuranças. Bem-aventurança, a tradução é Ananda, né, no sânscrito. Até chegar nesse Asmitarupa, que é onde ele medita em si, mas em si não no ego, nesse sentido. Então é cada vez indo além, cada vez indo mais sutil, cada vez indo para o mais sutil ainda. E essa coisa que ele coloca, que é o Videha, desprovido de corpo, que é aquele indivíduo que ele vai alcançando esses estados, ele vai percebendo que ele não é esse corpo. Ele pode estar aqui, mas ele não é isso, né? Ele não é isso. E a pessoa vai desenvolvendo essa consciência. Mais para frente, Patanjali vai falar mais ainda sobre esses poderes, entre aspas, que a prática do yoga vai revelar do indivíduo, assim, naturalmente, né, pela prática do sadhana. Mas Patanjali, ele vai trazer assim, qual que é a meta da meta? O yoga, ele não pode ficar preso a nada disso, ele tem que continuar seguindo até essa libertação suprema. Então, meus amigos, é basicamente isso que eu queria trazer para a gente refletir. Eu espero que a minha explicação possa ter ficado mais claro para vocês. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, seja aqui no nosso encontro, ou no grupo, ou para mim, tá? Agradeço muito a presença de cada um de vocês e até nosso próximo encontro. Muito agradecido, muita paz a todos e até mais. Um bom descanso a todos.